Bondoso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de aqui estarmos nesta noite. Lhe agradecemos, ó Pai, pelo teu santo sábado que já há alguns momentos começou. E lhe agradecemos, ó Pai, por conhecer esta verdade da tua palavra. E, ó Pai Celestial, acima de tudo, ó Deus, ter tido até hoje condições dadas pelo Senhor para obedecer, ó Pai. Porque tudo que temos, tudo que somos, com certeza provém do Senhor. E nós te louvamos por isso, ó Pai. Queremos, ó Deus, pedir a tua presença conosco através do teu Santo Espírito, que nos abra a mente, o entendimento, nos faça compreender um pouco melhor a tua vontade para as nossas vidas e que, ó Pai Celestial, pelo teu poder e graça, nós possamos viver de acordo com a tua santa vontade para nós. Toma o teu povo em tuas mãos, ó Pai. Este grupo de pessoas, ó Deus, esteve aqui durante toda a semana. Não foi uma semana fácil, chuva praticamente todas as noites, mas esses teus filhos e filhas aqui vieram, ó Deus, porque com certeza querem viver uma vida mais íntima com o Senhor. E por isso, ó Pai Celestial, que essa dedicação, que esse carinho em buscar a tua presença possa ser retribuído com presença dobrada do teu Santo Espírito na vida de cada um deles, ó Pai. E que cada um deles, ó Deus, naquilo que lhes faltar força para tomar a decisão, que o teu poder venha suprindo, para que nós, quando nos deitarmos em nossos lares, nós possamos deitar tranquilos e em paz, sabendo de que tudo aquilo que está ao nosso alcance fazer, para viver de acordo com a tua vontade, nós temos tentado fazer, ó Pai. Por isso, ó Deus, abençoe o teu povo aqui, e que eles realmente vejam as recompensas de procurar viver dentro da tua revelação, cada dia em sua vida. É o que lhe pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Eu queria te dizer que você realmente é um vitorioso, você está de parabéns. Porque eu sei que, principalmente para aqueles que não têm carro, vir à igreja num dia chuvoso, as probabilidades e os convites são mais fortes para a gente ficar em casa, né? Mas parabéns porque você aqui veio, parabéns porque você saiu da sua casa, gastou o seu tempo e veio aqui. Eu tenho certeza que Deus vai estar sempre te recompensando por isso. Vamos lá? Queridos, alguns instrumentos do inimigo para destruir a nossa comunhão com Deus, eu não vou dizer, mas é uma comunhão que a gente gasta, mas a gente não é recompensado porque não ouve a voz de Deus, não tem a voz de Deus, não entende a voz de Deus. Primeira coisa, irregularidade no comer. O que é irregularidade no comer? Você vai perceber que hoje nós vamos ver 8 pontos aqui, que um só deles era o suficiente para nos tirar um bom entendimento da voz de Deus e da vontade de Deus. Agora imagine, nós vamos ver 8 aqui nessa noite. E você vai tirar a conclusão para a sua vida de quanto desses 8 eles são ali comuns ao seu viver diário. Só queria relembrar o que eu falei aqui desde o início, viu, queridos? Esse programa não é para você se achar melhor do que ninguém. Não é porque de repente você vai procurar orientar a sua vida com base no Espírito de Deus, com base na revelação de Deus, que você vai se achar melhor do que ninguém. Se for esse o objetivo, cai tudo por terra. O objetivo também não é que você aprenda e comece a dizer, olha, fulano não faz, beltrano não faz, ciclano não faz. Não é esse o objetivo é pessoal, é você e Deus, é sua comunhão com Deus, tá bom? Então vamos lá, irregularidade no comer. Tomada a refeição regular, deve-se permitir ao estômago um descanso de quanto tempo, irmãos? 5 horas, olha que impressionante. Nenhuma partícula de alimento deve ser introduzida no estômago até a próxima refeição. Nenhuma. Esse negócio do beliscadinho aqui. Irmãos, quando eu vi isso aqui, eu falei assim, isso aí eu estou fora. Porque eu tinha um mau hábito. Eu só fazia sermão de uma maneira. Abria os livros que eu queria ler, né? Botava lá na frente e tal, ocupava a minha mesa com aquilo. E um pirexzinho, ou com azeitona ou com amendoim. Era uma lida e uma mãozada. Uma lida e uma mãozada. Eu ficava imaginando, eu não sei fazer sermão de outra maneira, não. Se eu não tiver um negócio para beliscar, minha esposa sabe disso.
Se eu não tiver um negócio para beliscar, eu não sei fazer sermão. Quando eu vi isso aqui, eu falei, rapaz, nenhuma partícula. Eu vou ter que rever meus conceitos aí. Neste intervalo, o estômago efetuará seu trabalho, estando então em condições de receber mais alimento. E eu vou lembrar aquilo que eu falei aqui, máquina de lavar, a gente põe para funcionar, depois de 2, 3, 4 lavadas, para, porque senão vai estragar, vai queimar, funcionou demais. Né? A gente faz isso com tudo quanto é máquina, ferro de passar, chega uma hora e fala assim, não, esse ferro vai acabar queimando, já passei roupa demais, vou desligar um tempo. Esse corpo, mais do que nenhuma máquina desse mundo precisa desse tempo. Então são 5 horas, tá bom? Em caso algum, devem as refeições ser irregulares. Se se faz o almoço 1 ou 2 horas antes do tempo usual, o estômago não está preparado para um novo encargo, pois não dispôs ainda do alimento tomado na refeição anterior, e não possui força vital para o novo trabalho. Assim é sobrecarregado o organismo. Queridos, você levanta de manhã. Bom, eu vou adiantar aqui só para você entender. Deus espera que você faça 3 refeições ao dia. 3, tá bom? É lógico que existem pessoas que têm algum problema a mais de saúde que elas vão ter que adaptar isso aí. Mas a regra de Deus, 3 refeições. E se você tiver condição um dia, Ele espera que você sobreviva com 2. 2, pastor? É. A irmã White e uma turma de fundadores dessa igreja sobreviveram longos períodos da vida deles com 2 refeições ao dia. Ah, mas o trabalho deles era tranquilo. Ah, é. Trabalhar na roça, andar de cavalo e tal, é muito tranquilo. E não morreram. 3 refeições ao dia. Então, se você toma a sua refeição primeira de manhã, e no conceito do mundo, as pessoas dizem assim no conceito do mundo, não, se você levantar de manhã e está muito à pressa, está muito atrasado, não tem problema não, você vai, toma só uma belisca, alguma coisa e vai para o trabalho, depois você almoça, e você almoça bem. Esse não é o conceito de Deus, tá bom? Esse é o conceito aí de fora. Conceito de Deus, de manhã você senta e come, e muito. Come o tanto que você precisa. Almoço, você diminui. Lanche da noite. Você sabia que esse Deus é tão cuidadoso, que a refeição da manhã e a refeição do meio-dia, Ele deu noção do que deveria ser. Mas o lanche da noite, Ele disse o que deveria ser? Por quê? Porque você não pode dormir com o seu estômago ainda em processo de digestão. Quando você deitar e fechar os olhos para dormir, o seu estômago tem que descansar junto contigo. Olha que impressionante. Então, eu vou falar aqui daqui a pouco da 3ª refeição. Então, tem gente que fala assim, mas de manhã não tem fome, pastor. Ué, mas não tem jeito de ter. Porque quando vai dormir de noite, ele come 1 quilo de comida. E dorme, né? Porque termina de comer, mal termina de comer, a baba já está escorrendo pela boca, né? Porque geralmente está em frente da televisão. Aí vai dormir. O que acontece com essa digestão? Está aqui, ó. Aí levanta de manhã. Não estou com fome, como é que eu vou comer de manhã? Inverte. E você vai ver. Se você não levanta de manhã comendo até madeira, se botar um temperozinho nela. Inverte, queridos. Eu sei que você vai ter dificuldade com isso, porque eu também tinha, porque a refeição que eu mais comia era da noite. À noite eu era uma traça. Aí levantava de manhã e não tinha fome. Quantas vezes na minha vida eu levantei e nunca tomei café da manhã? Não tinha fome. Então cuida disso aí. E mantenha a regularidade. Se o seu café da manhã é 7 da manhã, de 6 a 7, procura manter de 6 a 7. Se o almoço é de meio-dia a 1, mantenha de meio-dia a 1. Se o lanche da noite é de 6 a 7, procure manter de 6 a 7. Mantenha essa regularidade. E você vai perceber, quando você parar de beliscar, parar com essas coisas, que o seu estômago, na hora certinha, ele começa a pedir comida. Na hora certinha, na hora que ele começar a pedir, você pode saber, deve ter 5 horas que eu comi. Pode olhar no relógio, está certinho. Estou falando porque já tem 5 meses que eu estou passando por isso. A regularidade nas refeições deve ser fielmente observada. Coisa alguma se deve comer entre elas. Nada de doces, nada de nozes, nada de frutas, nada de qualquer espécie de comida. Aqui é interessante porque a revelação botou aqui uma coisa que não presta, 2 que prestam, e falou a mesma coisa. Nada, entre as refeições, nada. Nem o que presta, nem o que não presta. Olha, pastor, doce não presta não? Não vamos chegar lá. A irregularidade na alimentação arruína a saúde dos órgãos digestivos, com detrimento da saúde em geral. Se afeta a saúde em geral, vai afetar o que também? O que você acha? A sua mente. Porque não adianta pensar se
se o seu intestino está em processo digestivo que não afeta a sua mente, porque é um grande erro. É só você ir numa churrascaria e depois que você sai da churrascaria e comeu lá 1 quilo de carne, se tem ânimo para fazer alguma coisa. Geralmente está cansado, está pesado, está com sono, pode ir. Fico atônita ao saber que depois de todo o esclarecimento que tem sido dado, muitos de vós comam entre as refeições. Não deveis nunca permitir que um bocado vos passe pelos lábios entre vossas refeições regulares. Aqui entra o famoso chicletinho também, viu? Terminou de comer e está mascando o chicletinho, mas ele é diet, pastor. Ah, é diet. Mas a papila gustativa da sua boca, ela vai mandar mensagem que está entrando alguma comida. E o seu corpo vai entrar em processo digestivo. Então, para quem gosta do chicletinho aí, ó, o estômago precisa de períodos regulares de trabalho e repouso. E por isso é uma das mais nocivas violações das leis da saúde ou das leis naturais de Deus, o comer irregularmente e entre as refeições. Só um parêntese. Comer irregularmente é tomar café da manhã um dia 8 horas da manhã, no outro dia 5 da manhã, no outro dia 4 da manhã, aí um dia almoça meio-dia, outro dia almoça às 3, outro dia almoça às 11 da manhã, isso é irregularidade. E comer entre as refeições é entre as 3 comer alguma coisa. Com hábitos regulares e alimento apropriado, o estômago gradualmente se recuperará. Então, não preciso nem dizer nada, né? Está ali claro ali. Muitos volvem costas à luz e ao conhecimento e sacrificam o princípio ao paladar. E é interessante, você já notou que o paladar, ele tem esse espaço aqui na vida da gente? Porque o paladar dura daqui até aqui. Porque quando passa daqui para baixo, acabou. Agora, por causa desse pequeno espaço aqui, a gente quebra várias leis de Deus. Olha que impressionante. Troca o princípio pelo paladar. Comem quando o organismo não carece de alimento e a intervalos irregulares, porque não tem força moral para resistir à inclinação. Eu acho muito interessante a revelação de Deus, porque quando a gente lida com alimentação, muitas vezes a gente fala que é só alimentação. Não tem nada a ver, não. É gosto, gostar, não gostar. Você percebeu como é que Deus põe aqui? Ele não coloca a coisa no âmbito de gostar, não gostar, comer, não comer. Ele coloca a coisa pelo ângulo moral. Então, se o cidadão não tem uma força moral para resistir à inclinação do seu estômago, ele vai ter força moral para resistir a outras inclinações de sua vida, querido? Vá havendo a ligação das coisas. Em resultado, rebela-se o abusado estômago e seguem-se sofrimentos. A regularidade no comer é muito importante para a saúde do corpo e tranquilidade do quê? 2 vezes aqui Deus fez a ligação. Para Deus, a alimentação não é só comer e deixar de comer, questão de gosto. Tem a ver com a minha vida espiritual e com a minha força moral para fazer as coisas. Pode ir. Muitos comem a toda hora, a despeito das leis da saúde. Depois, o que fica obscurecida? Se não fosse por isso, Deus não teria revelado isso, irmãos. Como podem os homens ser honrados com a iluminação divina, quando são tão descuidados em seus hábitos, tão desatenciosos para com a luz que Deus tem dado com relação a essas coisas? Deus está perguntando, como é que eu vou iluminar a sua mente? Como é que eu vou falar com você? Como é que você vai ter momentos de comunhão comigo e vai me entender se você quebra minhas leis? Eu não posso te abençoar com a iluminação do meu Santo Espírito. Por isso eu falei, querido, a coisa é muito séria. E Deus está fazendo a pergunta. Consequências disso aí. Isso aqui já é científico, tá? Aumento de cáries, aumento de peso, alteração da tireoide, agravamento da arteriosclerose, aumento severo do diabetes. Tudo por comer de maneira irregular, hein? E entre as refeições. Segunda arma que o inimigo tem usado com um poder tremendo para tirar os filhos de Deus na comunhão: gosto pelo açúcar. Açúcar faz mal, pastor? Queridos, tem uma citação de Deus que ele diz o seguinte: ele preferia que o povo dele comesse qualquer coisa menos açúcar. Vamos lá. Açúcar não é bom para o estômago, causa fermentação, e isso obscurece o quê? O cérebro, e ocasiona mau humor. O açúcar abarrota o organismo
e entrava o trabalho dos órgãos. Você sabe quanto de açúcar um americano médio consumia no século XIX? Por ano. Por ano. Por isso que essa mensagem é para os nossos dias, queridos. Essa mensagem é a verdade presente que vai ajudar a abrir a porta, como nós vimos, vai ser a cunha para abrir para a penetração das outras verdades. Um americano médio comia 4 quilos de açúcar um ano inteiro. Hoje um americano médio come 60 quilos de açúcar em um ano. População mais obesa do mundo. Você sabe quanto que o brasileiro come? Parelho. Mas vamos lá, o açúcar, não devemos ser dominados para pôr na boca alimento que produz uma condição mórbida. Por mais que dele gostemos, biscoitinho recheado é uma maravilha. Cuidado. Por quê? Porque somos o quê? Propriedade de Deus. Então, por amor de Cristo, eu vos pergunto, olha, irmãos, olha o lamento aqui, o choro de uma profetisa do Senhor. Quereis ter diante de vós a luz brilhando em raios límpidos e distintos, e desviar-vos-ei dela dizendo, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo. Deus apela a cada um de vós para começar a planejar, a cooperar com Ele em seu grande cuidado e amor, para elevar, enobrecer, santificar toda a alma, corpo, espírito, a fim de sermos coobreiros de Deus. Ao convite de Deus. Ele está nos convidando para cooperar com Ele. Então não adianta cruzar o braço e falar, mas eu gosto muito, Senhor. Você tem que tomar uma decisão. Eu sei que biscoitinho recheado é uma maravilha. Eu sei que tem uma porção de sobremesa que é uma maravilha. É melhor deixar em paz os doces. Deixar em paz aquelas sobremesas que são colocadas sobre a mesa. Não necessitais dela. Olha o que Deus está dizendo. Ele não deixou aqui nenhuma brecha. Precisais de uma mente clara para pensar segundo a vontade de Deus. Querido, você não precisa de sobremesa, você não precisa de doce, você não precisa de bala, você não precisa de nada disso. O açúcar tem entrado na minha e na sua vida, irmãos, e tem feito um inferno e a gente não percebe. E eu vou te dizer mais sobre o açúcar. Se eu te desse uma colher de cal para comer, você comia? Cal que a gente passa aqui. Geralmente antes de pintar uma parede, quando a cor é escura, normalmente se passa uma tinta branca, que é quase que a base de cal praticamente, para depois passar a outra, né? Você comeria cal? Eu acho que não. E você acha que quando você está pondo aquele açúcar branquinho na sua alimentação, você está comendo o quê? O que branqueia açúcar, irmãos? Cal que pinta a parede é o que branqueia açúcar. Vou dar um testemunho para vocês de um rapaz que estava fazendo mestrado com a gente. Esse rapaz, ele tinha um cunhado dele que trabalhou numa fábrica de açúcar. Na área que fazia o refino, botava branquinho. Nesse setor, a empresa só deixava o cidadão um ano, porque mais do que isso o câncer ia aparecer aqui, nessas vias respiratórias. Trabalhando com máscara, trabalhando com tudo. Aparecia. Então a empresa, para não levar a culpa disso, um ano transferia. E ele dando testemunho na sala, 160 pastores, ele dando testemunho. E falando lá para o professor nosso, eu não sei porquê, mas o meu cunhado, eles esqueceram dele aí, ele ficou 4 anos. Quando se lembraram dele, e ele já começando a passar mal, ele estava com um câncer violento nessa parte aqui. Morreu, o rapaz. Por causa da inalação do cal. Para botar o açúcar branquinho, igual todo mundo gosta. Então, querido, cuidado com o açúcar. Cuidado com o açúcar. Aí você pode dizer assim, pastor, e o açúcar mascavo? Bom, menos mal. Mas eu não sei quanto tempo e nem para o que você vai precisar de açúcar mascavo. Porque você vai entender o porquê depois. Pode ir. Consequências do uso do açúcar branco, tá bom? Muito açúcar causa fermentação, produzindo etanol, álcool 2 vezes mais forte que o normal, afetando assim a mente. Para você ter uma ideia, eu acho que aqui ninguém nunca bebeu, se bebeu, sei lá.
Cachaça, irmãos, a variação alcoólica da cachaça é geralmente entre 35% e 45% de álcool. Ou seja, mais da metade da cachaça é água. O álcool, aquele que a gente usa para, aquele que evapora, né, aquele líquido, é até 94%, 95%. O álcool, esse em gel, é um pouco menos, se eu não me engano, 82%. O etanol, queridos, ele é o seguinte, uma porção dessa daqui de álcool e uma porção dessa daqui de etanol, ele é 2 vezes mais violento. Quando você e eu dissemos, não bebo álcool, graças a Deus, não sou um alcoólatra, e nós comemos açúcar branco, dentro do nosso intestino ele produz o etanol. E o etanol é 2 vezes pior do que o álcool. Então, um cachaceiro que bebe só uma dose de cachaça por dia, ele está bebendo menos álcool do que você, do que eu, se nós comemos açúcar branco. Agora, como é que tem mente lúcida para entender a vontade de Deus? Não tem. É por isso que tem tanto nervosismo no trabalho, tanto nervosismo em quanto é lugar. O povo está uma pilha de nervo, nunca comeu tanto açúcar. Queda de dentes, hipoglicemia, obesidade. Aliás, essa palavrinha aqui, ó, das armas do inimigo contra o ser humano, essa daqui você vai ver no monte, viu? Obesidade. Pode ir. Ainda nas consequências. Diabetes, queda do sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, por causa do açúcar branco, ele perde quase que 50% do poder de recuperação dele. Cânceres ligados ao açúcar. Colo, retal, mama, ovário, útero, próstata, renal. Tem um estudo nos Estados Unidos que eles estão fazendo há pouco tempo atrás, de que esse câncer aqui, o de mama, nas mulheres, eles estão quase que chegando à conclusão de que quase 90% dele é açúcar. Deus revelou isso, irmãos, num período em que o ser humano comia 4 quilos de açúcar num ano. Não era para aquele período essa revelação, era para nós. Hoje, tudo que a gente faz tem açúcar. Só lembrando aqui, o Narciso, cadê o Narciso? Estava aqui agora, gente. Se vocês viram o Narciso aí, o Luiz Alberto, pede para não sair não, que eu tenho material para deixar com ele. Com ele, com você, viu, Wesley? Não vai embora não. Vamos lá. Ligado a doenças coronárias, derrame cerebral. População americana, irmãos, está numa luta para tentar diminuir o açúcar da sua alimentação. Porque o açúcar é o maior problema da população americana. Uso de produtos refinados. Aí entra o açúcar branco, aí entra arroz branco, aí entra pão branco. O pão de farinha branca não pode comunicar ao organismo a nutrição que se encontra no pão integral. O uso comum do pão de farinha beneficiada não pode manter o organismo em condições saudáveis. Tem desfígado inativo. O uso da farinha branca agrava as dificuldades em que estás trabalhando. Querido, só um detalhe aqui, eu não botei essa citação aí, mas dou para quem quiser. Pão, aos olhos de Deus, é produto para se fazer em casa. Tá bom? Esse é um trabalho que Deus espera que as donas de casa tenham. Para você ter uma ideia, minha irmã, eu sei que a sociedade hoje valoriza a mulher que trabalha fora. É esse o padrão da sociedade. Nunca foi o de Deus. Tá bom? Sabe o que o Espírito de Deus diz acerca das mulheres quando elas estão na cozinha? Preste atenção nisso. Isso não são palavras minhas. Quando uma mãe se coloca na cozinha, preocupada em servir à sua família um bom alimento, Deus comissiona um anjo para estar ali do lado dela, de maneira especial, dando a ela criatividade em como fazer isso aí. Dá para você? Porque para Deus, cozinha é uma ciência, porque é uma ciência que cuida dessa máquina, e é uma arte. Você sabia disso? Eu sei que no mundo a arte é o cinema, é a pintura, isso é arte para o mundo. Interessante que nenhuma dessas Deus diz que isso é arte. Mas a cozinha, a culinária, Deus chama de arte. A boa. A que segue padrões de Deus. Então, queridas, eu não sei qual é o seu tempo, mas Deus espera que o pão você faça em casa. E tem um negócio, o pão integral, ele não precisa nem de leite nem de ovo. Tá bom? E se achar que pão integral precisa de leite e de ovo, minha esposa está ali, pode ensinar qualquer um a fazer pão integral sem leite e sem ovo. E olha, eu vou te falar um negócio, hein? Eu duvido que tenha pão mais gostoso no universo aí, só se ainda está para ser revelado. Eu como muito, viu?
Para o pão, a farinha branca superfina não é a melhor. Seu uso nem é saudável, nem é econômico. A farinha branca fina carece de elementos nutritivos que se encontram no pão feito do trigo integral. É causa frequente de prisão de ventre e outras condições insalubres. Irmãos, para Deus, o pão é o seguinte, para você entender, por que eu estou falando do pão aqui, por que Deus colocou isso aí na revelação? Porque para Deus, pão é a base da nossa alimentação. O pão é o primeiro, depois vem fruta, legume, verdura, pão é a base para Deus. E quem tem prisão de ventre, começa a comer pão integral. Porque pão de supermercado, ele deve ter 40% de integral e o resto tudo farinha branca, se é que tem 40%. Quando você começar a fazer em casa, que você fizer um mês e depois você precisar de comprar porque não deu um pão integral no supermercado, você vai olhar e vai ver a diferença. Tá bom? Então, comece a fazer que você vai ver se tem problema de prisão de ventre. Não existe isso. Consequências do uso de produtos refinados. E aqui entra açúcar branco, arroz branco e farinha de trigo branco. Agora, o arroz. Qual é o melhor arroz? É o arroz integral. Você pode dizer, mas o arroz integral é ruim, pastor. Eu vou te lembrar da citação. Será que por causa do meu gosto, do meu paladar, eu vou sacrificar uma coisa que Deus está pedindo? Eu detestava arroz integral, irmãos. Vocês estão olhando para um pastor que detestava. Eu morei em internato 4 anos. Nos 4 anos que eu morei no internato, se eu comia arroz integral lá, olha, eu conto numa mão, talvez 2 mãos. Só comia arroz branco. Eu detestava. No dia que eu descobri isso aí, eu falei, não, Senhor, vai ter que me mudar meu gosto. Hoje, quando eu como arroz branco, eu como chateado. O arroz integral, você pode pensar, mas arroz integral é caro, pastor. É verdade. Mas eu gastava 5 quilos de arroz por mês lá em casa, arroz branco. Sabe quanto que eu gasto agora de arroz integral? Quando chega muito a 2,2 kg, por aí afora. Vocês conhecem o Júnior Vasconcelos, lá da igreja de Santa Luzia? Quem conhece o Júnior aqui? O Júnior falou para mim sábado passado. Falou assim, pastor, eu só comia arroz branco. E a minha marmita, pastor, era um negócio de louco o tamanho dela. Quando dava 3 horas da tarde, eu já não estava vazado de fome. Pastor, eu estou comendo arroz integral agora. É bem menos. Eu como. Quando dá 5 e pouca da tarde, eu ainda não estou com fome. Estou muito mais sustentado do que com arroz branco. Ah, mas o Júnior trabalha no serviço leve. É, pedreiro, muito leve. Uma leveza danada. Mude e você vai perceber. Vamos lá, as consequências. Perda de nutrientes essenciais, porque arroz branco do jeito que entra ele sai. Problemas cardíacos, obesidade. Bactérias intestinais, porque o trânsito intestinal, ele é regulado pelas fibras, e uma alimentação que não tem fibra, não tem trânsito intestinal. A comida fica ali depositada, dias fazendo digestão, apodrecendo. Problemas de prisão de ventre, afeta o sistema nervoso pela ausência do complexo B na alimentação, pela falta da fibra, porque a fibra ajuda no corpo na absorção do complexo B, que é o que mantém a calma. Como não tem fibra na alimentação, o complexo B vaza embora, o cidadão está uma pilha de nervo. Estou estressado, qualquer coisa está estressado. Pode ir. Diverticulite, apendicite, câncer de cólon, obesidade de novo, para reafirmar mesmo. Diabetes e pedras na vesícula. Pode ir. Terceira refeição abundante, a última refeição, a refeição da noite. Vai. O jantar, quando muito cedo, incompatibiliza-se com a digestão da refeição prévia. Sendo mais tarde, não é digerido antes da hora de deitar. Assim o estômago deixa de conseguir o devido repouso, o sono é perturbado, cansa-se o cérebro e os nervos. É prejudicado o apetite para a refeição da manhã. Aquilo que eu acabei de falar antes, né? O cara come muito de noite, de manhã não tem fome. O organismo todo não se restaura e não estará preparado para os deveres do dia. O cidadão tem um dia que parece que, sei o que está acontecendo, meu dia foi péssimo. Aí a resposta, pode ir. O estômago, quando nos deitamos para dormir, deve ter terminado todo o seu trabalho para fruir o descanso, assim como as outras partes do corpo. O trabalho da digestão não deve prosseguir em tempo algum das horas do sono. Tempo algum. Você foi dormir, você já tem que estar ali livre. E eu sei que tem gente que quando vai dormir, se ele não tiver acabado de comer, ele acha que a fome vai acordá-lo. Não vai não. Isso é mau hábito alimentar. Isso é mau hábito de estilo de vida. Só mudar que não faz diferença.
Caso seja tomada uma terceira refeição, deve ser leve e várias horas antes de ir para a cama. Se caso, quem precisa, né? Bolachas de sal que não são as do supermercado, tá? Porque a bolacha de sal do supermercado tem gordura hidrogenada. Você já leu alguma coisa sobre gordura hidrogenada? Gaste seu tempo um dia e vai ler. Gordura hidrogenada, irmãos, para começar, ela é mais escura que essa caixa de som. Só que se ela fosse colocada assim para ser vendida, e fede, ia pegar mal. Então eles botam um monte de produto químico nela para clarear. E depois botam um monte de produto químico nela para ela não ficar assim com um aspecto ruim e nem cheirar mal. Então ela fica mais ou menos com um cheiro neutro. Aí depois botam nos produtos. Então a famosa empadinha, a famosa não seinha, tudo tem gordura hidrogenada. Sai fora dela. Então olha só, bolacha de sal, pão torrado e fruta, ou bebida de cereais torrados, eis os alimentos mais próprios para a refeição da noite. Eu fico impressionado, é porque Deus podia ter dado só a diretriz, mas da última refeição Deus deu o cardápio. Para você poder comer tranquilo, ter a digestão tranquila e dormir tranquilo. Olha que Deus preocupado com mínimos detalhes, queridos. Deus gastou tempo para revelar isso aí, irmãos, para o seu benefício e para o meu benefício. Pode ir. Consequências de uma terceira refeição abundante: sono perturbado, cérebro cansado, nervos alterados, prejudicado o apetite para o desjejum, indisposição para o dia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Líquido às refeições. Quinto, a arma que o inimigo tem usado com um poder tremendo. Na verdade, quanto mais líquido for ingerido nas refeições, tanto mais difícil se tornará a digestão do alimento, pois o líquido precisa ser absorvido primeiro para que principie a digestão. Pode ir. Muitos cometem o erro de beber água fria nas refeições. Tomada com as refeições, a água diminui a secreção das glândulas salivares, e quanto mais fria a água, tanto maior o dano causado ao estômago. Água ou limonada gelada ingerida às refeições paralisa a digestão até que o organismo haja comunicado ao estômago calor suficiente para recomeçar seu trabalho. Queridos, para quem bebe líquido na refeição, eu vou comentar aqui o que um especialista dando uma aula para a gente falou. A digestão começa na boca. Quando você começa a salivar a comida, e sabe quem que toma líquido durante a refeição? Sabe quem que é? O que come comida muito temperada e o que come depressa. Porque ele não mastiga comida. Então, como ele não mastiga e faz igual o pato, só engole, chega uma hora que o troço trava aqui, ó. Não tem saliva. Aí trava para descer, ou pega aquele negócio de desentupir pia, né? Ou bebe água. Ou a água é mais fácil, bebe água. Coma, mastigue o tanto que você precise e deixe a saliva ali umedecer a comida e mandar a mensagem correta para o cérebro. E esse especialista dizendo para a gente o seguinte: o cérebro, quando você está comendo, ele está sentindo o sabor, devagar, ele manda mensagem para a papila gustativa, manda mensagem para o cérebro: olha, está descendo cenoura, alface, tomate, arroz, feijão. Aí o cérebro decodifica aquilo e manda mensagem para o estômago: prepara um suco gástrico aí bem leve, porque a comida que está descendo é comida leve. E o estômago vai, prepara. Quando nós comemos com pressa e com líquido, aquele troço passa pela goela abaixo, né? Aí a papila gustativa manda mensagem para o cérebro: eu não faço a menor ideia do que está descendo. E o cérebro manda mensagem para o estômago: eu não faço a menor ideia do que está descendo. Prepara o veneno mais forte que você tem aí. Porque não sei se você sabe que o ácido que nós temos no estômago, se ele pingar numa madeira dessa daqui, ele vai comendo até vazar do outro lado. Vou te dar um exemplo para você entender mais fácil. Se eu chegasse para você e pedisse assim: ô fulano, carrega para mim esse púlpito. Você ia calcular uma força, né? Aí eu virasse para você e falasse assim: carrega para mim aquele piano. Como é que mentalmente você ia se preparar? É assim que acontece com o seu estômago. Quando ele sabe o que desce, ele se prepara de maneira tranquila, manda um suco gástrico levinho para absorver todos os nutrientes. Quando ele não sabe o que desce, porque o cérebro não conseguiu decodificar, ele faz o seguinte: manda o mais forte. Aí manda ácido que dá para dissolver até lata. E aí o que acontece com os nutrientes que você e eu comemos? Vai tudo embora. E aí sabe o que acontece depois? O cidadão comeu uma lata desse tamanho assim, 3 quilos de comida quase.
nessa pressa toda, né? Aí terminou de comer, quando dá ali 2, 3 horas que ele comer, fala assim, eu devo estar doente, já estou com fome. E é verdade, ele está com fome, porque os nutrientes que foi na alimentação não foram aproveitados nada, então ele está com fome. Então, querido, você não precisa de líquido, nós não precisamos de líquido na refeição, nós precisamos de ter controle da mastigação, para que a gente possa engolir a comida de maneira tranquila, para que o organismo receba a comida de maneira tranquila. Pode ir. O alimento não deve ser impelido para dentro com água. Eu acabei de falar, é literalmente impelido, né? Empurrado para dentro com água. Não é necessária bebida com as refeições. Comei devagar e deixai que a saliva se misture com a comida. Irmãos, na época que isso foi escrito, a medicina não sabia de nada disso. Deus estava revelando, cuidando do seu povo. Consequências: má absorção dos nutrientes, atrapalha o sistema defensivo, afeta o estômago e a mente. Tem uma citação dela que ela diz o seguinte, aqueles que... Não, deixa, depois eu vou falar. Gorduras e frituras. A comida deve ser preparada com simplicidade, todavia de maneira a se tornar apetecível. Deveis evitar a gordura, ela prejudica qualquer espécie de prato que preparais. A gordura cozida com o alimento torna-o de digestão difícil. Não julgamos que a batata frita seja saudável. Vai vendo. Pode ir. José. Vosso apetite é doentio, e por que não apreciais um regime simples, natural, composto de farinha integral, verduras e frutas, preparadas sem condimento ou gordura, estáis continuamente transgredindo as leis que Deus estabeleceu no vosso organismo. Continuamente transgredindo as leis que Deus colocou aqui, queridos. Você não precisa de gordura na sua alimentação. Consequências de gorduras e frituras, e hoje é a base de muita gente. Inibe os sinais elétricos do cérebro, isso é revelação. Eu não sei se a ciência já descobriu isso, nem se vai descobrir. Dificuldade de digestão, obesidade, pressão alta e perturbações intestinais. Só uma colocação aqui para você. Um dia eu visitava uma família, eu e minha esposa, nós somos pastores dessa família, e lá a gente conversando e tal. Eu não sei por que cargas d'água entrou num assunto lá de lata de óleo. E essa família perguntou para a gente, quantas latas de óleo, pastor, vocês usam por mês? Quando muito, uma, nós respondemos, né? Aí a mulher ficou assim, sem graça. Eu falei, por quê? Quanto você usa? A gente usa 9. Eu falei, minha filha, você está bebendo no canudinho, furando e... Eu não sei quantas latas de óleo você usa, mas eu sei que tem gente que se não tiver aquele costume, tem coisa que a gente aprende dos antepassados da gente, que é uma besteira sem tamanho, a gente nunca para se perguntar. Se o arroz não estiver brilhando de óleo, não é arroz saudável. Você já ouviu isso aí? Sabe de onde vem esse costume, queridos? Talvez aqui não tenha isso não. Vá para o interior de Minas que você vai ver. Sabe de onde vem esse costume? Portugueses. Português, a comida dele é bem cheia de óleo. Mas qual é o óleo que o português põe? Azeite de oliva 0,5 de acidez, extra virgem. Deixa eu te falar uma coisa, não se iluda com azeite de oliva 1,5 de acidez não, que ele não é azeite de oliva não, tá? Ele é uma misturança qualquer. Azeite de oliva tem que ser no máximo até 1% de acidez. Toda lata, quando a acidez do azeite é pouca, ela vem logo na frente, acidez tal. Se você não viu logo de cara, pode saber. O azeite pode ser galo, azeite andorinha, pode ser o passarinho que for o azeite. Se não está ali na frente, é porque não é azeite extra virgem. Sai fora dele. Então o português, ele chapa azeite mesmo com vontade na comida dele. Aí o brasileiro achava que o azeite é que é a vitamina, porque foi aprendendo, e o mais pobre não tinha condição de ter tanto azeite, botava lá óleo de soja. A comida é saudável. Eu gosto muito de azeite, irmãos. Se tem uma coisa que eu gasto dinheiro é com azeite. Não gasto tanto igual tem uns que gastam 30 conto numa lata de azeite. Mas eu compro azeite bom. Eu gosto de azeite. E azeite faz tão bem que tem um conselho de Deus que aqueles que têm problemas de ordem intestinal, se tomassem uma colher de chá em jejum de azeite, ficariam curados. Então azeite é bom. Se você quer usar algum óleo na sua comida, use azeite, mas azeite bom.
Eu até evito usar azeite quando eu como na casa dos outros, porque eu fico sem jeito, eu não sei como é que o cara é na casa dele com azeite, entendeu? E eu lá em casa eu pego e chapo mesmo assim. Mas dura muito, você pode comprar um cara que dura muito. Pode ir. As consequências de gordura e fritura, irmãos. Arteriosclerose, crescimento do tumor de mama, aumento do mau colesterol, risco de doenças do coração, aumento do estrogênio influenciando na primeira menstruação. Queria sua atenção para isso aqui. Nós vivemos num mundo hoje em que a idade para as meninas engravidarem é de 14, 15 anos. Né? Quando a menina engravida, quem é o culpado? Geralmente o pai, ainda mais se ele não tiver muito amor, não for um cara muito amoroso, a primeira reação que ele tem é chamar a filha de vagabunda, de não sei o quê, porque a filha engravidou. Quem que é o culpado, queridos? É o pai e a mãe. Porque cientificamente está comprovado que a maioria das alimentações com muita gordura e fritura faz com que a menstruação da menina chegue com 12 anos de idade. Depois que a menstruação vem, normalmente é um período de 1 ano e pouco a 2, há a explosão sexual. É instinto. É instinto. Se a menina foi uma menina que ela teve princípios, com a ajuda de Deus ela vai controlar esse instinto. Se ela não teve princípios, ela vai debandar no sexo. Então, o culpado não é a menina. O culpado são os pais com alimentação errada. Porque no passado, no século XIX, início do século XIX, a menstruação acontecia com 16 para 17 anos. Você sabe com quantos anos as meninas casavam? Com 18 para 19. Ou seja, menstruava, quando havia explosão sexual, ela estava casando. Hoje a menstruação acontece com 12. No pique que vai, daqui a um tempo, com 9, 10 anos, a maioria das meninas já estarão menstruadas. A explosão sexual vai acontecer com 12 anos de idade. A menstruação e a gravidez cada vez mais cedo. Eu sei que você pode pensar e falar assim, pastor, mas ninguém sabe disso, nem a medicina está comprovando isso aí não, mas a revelação está. E a comprovação vai vir em breve. 7º instrumento de Satanás. Esse aí, se até agora você achou que foi muito duro que você está ouvindo aí para mudar a sua vida, esse aqui então, meu querido, você vai sair daqui me xingando. Ainda bem que você pode me xingar à vontade, isso não é coisa minha. O uso de estimulantes antinaturais é danoso à saúde e tem influência obscurecedora sobre o cérebro, tornando-lhe impossível apreciar coisas eternas. Os que acariciam esses ídolos não podem retamente avaliar a salvação que Cristo operou por eles. O que é estimulante, pastor? Quiseram me subornar para eu não falar aqui da frente, mas eu vou falar. Coca-Cola, queridos, é estimulante. Violento. Chocolate é estimulante. Violento. E não pense assim, pastor, graças a Deus, Coca-Cola eu não bebo. Eu bebo Guaraná. Ah, é? Num copo de Coca-Cola e num copo de Guaraná, o de Guaraná tem o dobro de cafeína que tem no de Coca-Cola. Aí você pode perguntar, mas pastor, e o Guaraná em pó natural para a gente beber? Irmãos, tem coisa que não é porque é natural, que quer dizer que faz bem para a saúde. Maconha é natural. Não sei se você sabe, talvez você nunca tenha usado, não saiba. Mas maconha é completamente natural. Maconha não vai uma gota de química nela. Natural. E pode ser usada porque é natural? Então não pense que o Guaraná, mas é um produto que Deus criou. Deus criou o rato, querido. Nós vamos comer rato porque Deus criou? A gente às vezes tem uns raciocínios simplórios demais para o meu gosto. Porque Deus criou, então pode. Então, meu querido, se você bebe refrigerante, eu vou te dar um conselho como pastor. Se é Guaraná, se é Fanta, se é não sei o quê, larga essa porcaria que você não precisa dessa imundície na sua vida. Porque é estimulante em alto grau. O chocolate não tem cafeína, o chocolate tem teobromina, que são parentes. Você acha que é pura coincidência a medicina ou a ciência classificar teobromina, cafeína, cocaína, heroína, xantina, mescalina, tudo com essa mesma terminação? Porque o cientista faltou criatividade, pastor, botou tudo igual. Porque para eles, para o cientista, é tudo droga. Aí o cidadão que bebe muita Coca-Cola, que a vida espiritual dele é uma porcaria, ou bebe muito café, que é a mesma porcaria, ele não consegue avaliar as coisas de Deus. Eu não sei o que acontece comigo, eu vou na igreja, eu frequento a igreja, mas eu não sei, eu não tenho aquele amor pelas coisas de Deus. Mas não vai ter nunca. E não tem nada a ver com Deus que não faz nada. Eu fico vendo as pessoas na igreja que tem, mas Deus parece que não importa comigo, não me dá aquele amor no coração por Ele.
Deus está querendo dar, mas nós estamos criando barreira. Então cuidado, você que usa estimulante aí, viu? Quanto menos estimulante o regime, tão mais facilmente podem as paixões. Olha que impressionante, querido. Cidadão que tem um temperamento do cão, porque tem gente que tem um temperamento tranquilo, né? Mais fácil. Mas tem outros que tem um temperamento que até o diabo, se convivesse com ele, achava ruim. E ainda usa estimulante, como é que vai controlar essa natureza? Não vai controlar. Está lutando sozinho. Nenhum de vós pode permitir-se um regime estimulante, pois o faria às custas da saúde do corpo e da prosperidade do quê? Da vossa alma e dos filhos. Você não precisa de estimulante na sua alimentação. Não precisa mesmo. E o refrigerante ainda tem mais um problema. Porque o refrigerante ele tem o açúcar, e eu não sei se você sabe, mas uma garrafa de refrigerante, ela tem uma quantidade enorme de açúcar, precisamente quase 24 colheres de açúcar. Uma lata de refrigerante. Então tem açúcar, tem os estimulantes e tem um veneno conservante no refrigerante que eles põem na medida. Pode ir até aqui o veneno. Aí eles põem até aqui. Mas só que tem outros produtos que têm esse mesmo estimulante, que é cancerígeno. Então juntando um com você passa da cota, tá bom? Então o refrigerante é um inferno na vida daqueles que... Pastor, então eu nunca mais vou tomar refrigerante? Bom, eu não sei quanto a você, eu acredito que não seja necessário. Mas amanhã ou depois você deu vontade de beber um refrigerante, você vai morrer por causa daquilo? Não, você não vai morrer por causa daquilo, aquilo não é parte da sua vida mais. Você tomou uma vez, eu em 5 meses e meio tomei 2 refrigerantes, e 2 no mesmo dia, na esperança de me manter acordado numa viagem doida aí. Me arrependi amargamente, não devia nem ter tomado. Você, querido, quando você tomar a decisão de fazer a vontade de Deus, você vai ver que você vai chegar, às vezes, na situação e está ali o refrigerante. Você não vai morrer se você tomar, não é parte da sua vida mais. Deu para entender? Não é parte da sua vida. Agora, se você toma toda semana, é parte da sua vida. Estou falando assim, você passou 2 meses sem tomar, resolveu tomar um. Mas você vai ver que você vai pôr aquela porcaria na sua frente e vai falar, mas rapaz, para que eu vou beber isso? Não vou beber. Não vai sentir vontade. Alimento gorduroso e estimulante torna o sangue febril. Estimula o sistema nervoso e muitas vezes embota as percepções morais, de modo que a razão e a consciência são levadas de vencida pelos impulsos. Olha ali. Você sabia que o estimulante estimula também impulsos sensuais? Queria dizer mais uma coisa para você sobre estimulante. Essa citação não está aí não. Se você quiser eu te dou. O Espírito de Deus diz que o corpo de quem usa estimulante pede mais estimulante, igual o corpo do cachaceiro pede álcool. É vício. E um outro detalhe, quem usa estimulante, cada vez vai usar mais. Então, pai e mãe, deixa eu te dar um conselho aqui, para você não seguir. Se você quer que seu filho um dia seja viciado em droga, vicia seu filho hoje em refrigerante. Ensina bem ele a usar refrigerante, que vai chegar um tempo na vida dele que o estimulante do refrigerante não serve. Ele vai querer outro. Ah, pastor, mas tem muita gente que fez isso e o filho não foi para a droga. Tem uns que têm uma natureza, tem outros que têm outra. Você não sabe qual é do seu filho. Então, se você quer ver na droga, arrisca. Arrisca e de repente vai correr o risco de ver uma desgraça dentro da sua casa. Não quer correr esse risco, não? Então tire estimulante da alimentação do seu filho. Para que o corpo dele não venha pedir, dia após dia, cada dia mais, cada dia mais. A ação do café e de muitas outras bebidas populares é idêntica. Está falando do que o efeito que o estimulante faz. O primeiro efeito é estimulante. São estimulados os nervos do estômago, eles comunicam irritação ao cérebro, o qual por sua vez desperta para transmitir aumento de atividade ao coração e uma fugaz energia a todo o organismo. Ou seja, tomo estimulante, estou animado, estou. Aí depois, quando eu cheguei no IAN para estudar, eu trabalhava durante o dia, estudava à tarde, e eu não tinha dinheiro para comprar livro, não tinha dinheiro para nada. Então, meus amigos, eu tinha que pegar livro com eles. Eles estudavam até meia-noite, 11 horas da noite e tal, aí eu pegava o livro. Eu ia até as 2:30 da manhã, 3 horas da manhã. Só que 5 horas da manhã eu tinha que estar de pé. Então, para me manter acordado, eu comecei a tomar pó de guaraná. É natural, né? E descobri uma coisa, queridos. O efeito do pó do guaraná é o mesmo efeito da cocaína.
Mesmo efeito. Estou falando que eu usei cocaína há muito tempo. Mesmo efeito. Estimula, você acha que você é um leão. Quando acaba o efeito, você entra numa depressão, numa tristeza. É isso aqui. Ó. Eu não sabia disso. Depois que eu vi essa revelação, eu me lembrei. Pura realidade. Pode ir. Satanás está corrompendo as mentes e destruindo as almas por meio de suas sutis tentações. Não verá, nem sentirá nosso povo o pecado de condescender com um apetite pervertido. Não abandonará o chá, café, alimentos cárneos e toda alimentação estimulante, devotando os meios expendidos com esses hábitos nocivos à expansão da verdade. A carne eu vou falar amanhã. Mas eu já queria te adiantar, a carne, além de muitos outros males que ela entra num monte, ela também é estimulante. A carne contém uma substância chamada purina, que não é por acaso, que é da mesma família da xantina, da cafeína, da cocaína, da heroína. Por meio do uso de estimulantes, sofre todo o organismo. Os nervos ficam desequilibrados, ou como a gente vê gente desequilibrada hoje, né? Gente louca. Motivo desse tamanho que o cara faz um escarcéu, parecendo que mataram a mãe dele, mataram os filhos dele, tudo, botaram fogo na perna dele. Aí você vai ver o que foi. Não, foi por isso e por isso. A lição dessa semana falou de José, né? Da oportunidade que ele tinha de se vingar. E eu fico vendo alguns cristãos hoje desequilibrados. Já pensou na situação de José? Agora eu sou o faraó, ou auxiliar do faraó, vocês, meus irmãos, aqui vamos torturar todo mundo. O que eu passei, vamos torturar todo mundo. O fígado doentio em suas atividades, a qualidade e a circulação do sangue são afetadas, lembrando que o sangue circulando bem é que faz que a sua mente funcione bem. E a pele torna-se inativa e pálida, também a mente é prejudicada, a influência imediata desses estimulantes é despertar no cérebro a indevida atividade, só para deixá-lo mais fraco e menos capaz de esforço. O efeito posterior é prostração, não somente mental e física. O que está aqui, queridos? Olha o que Deus está dizendo. O estimulante não afeta só a sua vida, não é questão de alimentação, afeta a sua moral. Você não tem força moral para tomar decisão. Decisão por que presta, porque decisão para quem não presta não precisa de força moral não. Aliás, é a ausência da força moral que faz a gente tomar decisão errada. Manifestam muitas vezes um espírito precipitado, impaciente, acusador, vendo as faltas dos outros como através de lentes de aumento e inteiramente incapazes de discernir seus próprios defeitos. Eu queria a atenção de vocês para essa citação aqui. Tem um grupo de cientistas, isso é estudo, hein? Se você falar por aí afora que eu já falei que está terminado o estudo e que é isso, eu vou falar, não falei isso não. Ainda bem que está gravado. Tem uns cientistas descobrindo que muitos casais que estão se separando é pelo uso de estimulante na alimentação. O estudo caminha para essa direção. Por quê? Os cientistas, não sei se eles tiveram acesso a essa revelação de Deus, mas quem usa estimulante vê na esposa os defeitos como lente de aumento. Aí, tá vendo? Você também me serve. Agora eu não, O marido é assim, e a esposa também é assim. Aí, tá vendo? Você é uma mala sem alça, você tem muito defeito e não sei o quê, mas eu sou uma mulher prendada e não sei o quê. Os do cônjuge vê com lentes de aumento, mas os próprios são minimizados. Então, esse estudo está sendo feito, eu não sei quando ele vai ser concluído, e nem se ele for concluído e chegar a essa conclusão, que eles vão ter coragem de vir a público para falar isso, né? Porque eu duvido muito que uma Coca-Cola vai ter coragem de deixar uma notícia dessa chegar a público. Ela paga bilhões para que isso não chegue a público. Então, queridos, olha o que Deus está revelando há 100 e tantos anos atrás. A Coca-Cola não era nem projeto. E é o mal que está para tudo quanto é lado aí. Ele, Guaraná e café e tudo quanto é diabo aí. Aquela citação, achei que ela não estava aí, não. A mente pede estimulante da mesma maneira que o bêbado anela a intoxicante bebida. Aí. Do mesmo jeito que o cachaceiro está querendo mais bebida, o viciado em estimulante quer mais estimulante. E é por isso que quem bebe Coca-Cola e fala assim, não sou viciado em Coca-Cola, não. Eu bebo uma vez ou outra, mas não consegue ficar sem. É vício. Consequências dos estimulantes. Pode afetar a formação do feto, caso da cafeína. Atrapalha o crescimento,
caso da cafeína também. Osteoporose, por causa da cafeína. Diminui a absorção do ferro, câncer no pâncreas, nervosismo, irritabilidade, insônia, dor de cabeça, ansiedade, agitação. Eu queria só falar um pouquinho da dor de cabeça aqui. Irmãos, eu tinha uma dor de cabeça crônica. Crônica. Minha cabeça, numa semana de 7 dias, ela doía 3 vezes por semana. Eu ficava pensando, meu Deus, o que é? A minha alimentação eu procuro seguir e tal. Mas Juiz de Fora eles inventaram uma maldição danada, que é o bombom na boca do caixa do Bretas e do Bahamas. Se eu fosse no Bahamas 10 vezes no dia, eu comia 10 bombons. Se eu fosse 20, eu comia 20. Fora o gasto que isso aí era, né? Porque cada vez um bombom e tal. E tinha dia que eu comia 2. E minha cabeça doía direto. Eu cortei o chocolate da minha alimentação. Minha cabeça hoje, quando dói, tem 3 motivos. Primeiro, falta de sono. Eu tenho muitas horas que eu estou sem dormir. Aí eu dormi, levantei, foi embora. Falta de água. Estou precisando de água, eu bebo água. Aliás, 4. Quando eu estou precisando de banho também. Descobri há poucos dias atrás. Minha cabeça dói se eu tiver muito tempo que eu não tomo banho. E fome. Muitas horas sem comer, já passou do meu horário, minha cabeça dói. Comi, acabou. Queridos, nada resolvia minha dor de cabeça. Aí sabe o que eu tomava por causa de dor de cabeça? Doril. Olha a fórmula do Doril. O que tem na fórmula do Doril? Está lá em letras não garrafais, porque o Doril é um comprimido pequeno. Cafeína. Eu comia cafeína, ou a teobromina, né, que é a do chocolate, a prima da cafeína, prima primeira. Minha cabeça doía, eu tomava cafeína para cortar o mal. E o círculo, ó. Graças a Deus não tem problema com dor de cabeça. E se você tem, vou te adiantar, eu tenho enxaqueca. Será que é enxaqueca mesmo? Só lembrando, já leu? Eu preciso ler? Deus não colocou assim, olha, vai ser muito difícil, viu? Muita luta, mas você vai alcançar. Deus não botou isso, ele botou de maneira enfática. É impossível para os que dão rédea solta ao apetite alcançar a perfeição cristã. Pode ir. Cumpre ensinar ao povo que a transgressão das leis da natureza é transgressão do que, irmãos? Vai. A contínua transgressão das leis naturais é transgressão contínua da lei de Deus. Isso está falando de caráter, viu? Os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são os únicos meios pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e aí influenciar sua vida mais íntima. Pode ir. Então, só relembrando as armas do inimigo que você viu hoje. Pode dar aí, vão aparecer 7 coisas aí. Aí. Quando eu falei para você no começo da semana que muitas coisas que o inimigo tem, o inimigo estava colocando dentro do seu e do meu lar para atrapalhar Deus em fazer a obra na minha vida, teve gente que achou que era demais. Eu apresentei 7 hoje. Desses 7 aqui, quantos são reais na sua vida? Pensa com você, você não precisa falar, pastor, infelizmente tudo. Não, quero que você pense, como eu falei, isso é individual. Na minha vida, quando eu tomei conhecimento disso, eram todos esses aí. Graças a Deus, nada disso aí mais faz parte da minha vida. Irregularidade no comer, uso de açúcar, uso de produtos brancos refinados, uma terceira refeição abundante, líquidos com a refeição, gorduras e frituras, estimulantes. E aí, meu querido irmão e irmã? Agora, como é que Deus vai fazer a obra maravilhosa na minha e na sua vida? Como é que Deus vai ter acesso à minha vida mais íntima para me ajudar, para me transformar, se as barreiras que eu tenho colocado
para que a minha mente fique completamente obscurecida, e por onde Deus se comunicaria comigo, são barreiras poderosíssimas que Deus não vai quebrar. Por quê? Porque Deus não tem poder? Não, porque Deus respeita. E você aprendeu isso aqui, não há nenhuma animosidade do céu em fazer por você o que você pode fazer por você mesmo. Você viu isso aqui essa semana? Então, querido, qualquer um desses sozinho, só lembrando, qualquer um desses sozinho era suficiente para sua mente não estar em condições apropriadas para ouvir e entender a voz de Deus. Qualquer um deles sozinho. Agora imagine os 7 juntos. Amanhã você vai ver mais 7. Imagine se os 7 de hoje, mais os 7 de ontem, tudo junto numa mesma vida. E é o que acontece na maioria das vezes. Vou te dar um exemplo de uma refeição comum. Domingão, véspera de ano novo, vamos comer no restaurante, vamos embora. Chega lá, a primeira coisa que faz é botar muita comida. Eu vou falar disso amanhã. Aí põe muita comida, depois da comida, ou junto com a comida, um refrigerante, aí está ali o líquido, está ali o estimulante, vai uma fritura, vai um produto refinado, geralmente que é o arroz, e aí depois disso tudo vem a sobremesa. Aí você percebe que uma ida num restaurante, quando não se tem equilíbrio, você bota junto com o refrigerante vem o estimulante e o açúcar no refrigerante e a sobremesa, vem o arroz branco, vem o líquido da refeição e vem uma fritura ou uma gordura ali no meio. Você percebe que só numa ida num restaurante a gente quebra 5 coisas de Deus? E aí a nossa vida espiritual continua do mesmo jeito. 70 anos de igreja. O irmão era muito nervoso quando se batizou, mas continua do mesmo jeito. Então, peraí, então Deus não tem poder? Moisés era tão nervoso, queridos, lembram de Moisés? Tão nervoso que o dia que ele viu um judeu brigando com outro, ou um egípcio brigando com um judeu, o que ele fez? Matou. Tinha esse negócio, Moisés era bravo. Como é que Moisés findou a vida dele? O que a Bíblia diz de Moisés? O homem mais manso da terra. Como é que, queridos, nós estamos na igreja 10, 30, 20, 40 anos e continuamos do mesmo jeito? E acha que está tudo certo. Não, tudo certo, é assim mesmo. Mas também tem um monte de pastor que não é transformado, pastor. Então se o pastor está indo para o inferno, vamos acompanhar o pastor. Vamos todo mundo para o inferno. Que ideia, meu querido irmão. Pode ir. Só queria te lembrar do grande conflito. Me arranja uma Bíblia aí. Vou ler um versículo na Bíblia que talvez você não conheça. Se é daquela letrinha, dá aqui. Vou ler um verso da Bíblia aqui depois que a gente lê essa última citação, que foi um dos primeiros versos que eu gravei na minha primeira Bíblia. E desde então eu tenho procurado pedir a Deus para o Senhor, eu não quero estar nesse meio aí não. Se você nunca leu, você vai ver que pancada que é. Com a mente nós obedecemos a Deus, servir a Deus e obedecer a Deus. Pode ir. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. É na mente que eu adoro, é na mente que eu obedeço. Os 2 grandes princípios do grande conflito. Agora, como isso vai acontecer comigo? Se o que eu tenho feito é botado a minha mente em condições para tudo, menos para ouvir a voz de Deus. Pode ir. Abra sua Bíblia comigo. 1 Samuel. Isso aqui é na linguagem de hoje, ou de ontem, de anteontem? Isso aqui é linguagem de amanhã, né? 1 Samuel capítulo 15. Abra aí, eu vou te dando o contexto. Pode desligar. Senão essa lâmpada queima, o calor vai e volta aí, é cruel. Eu queria que você lesse essa história em casa. Do capítulo 15, versículo, quem sabe, 18, 17, até o 25, coisa pequena. Olha para mim, depois você vai ler. Deus falou assim para Saul: Saul, Ameleque é um povo que perseguiu o meu povo, ainda que o meu povo fizesse tudo para não haver guerra. Então, Saul, você vai e vai destruir tudo em Ameleque. Tudo. Não vai deixar nada. Saul foi. Quando Saul viu o rebanho de Ameleque, um rebanho de vaca, não sei se era holandesa, sei lá o que era, mas aquele luxo, ele falou: o quê? Não, vamos pegar umas aqui.
e achou que Samuel, o profeta de Deus, não ia descobrir. E o profeta de Deus, quando chegou, antes de chegar, Deus falou para ele: vai e diz para Saul que eu tirei o trono da mão dele, porque ele não sabe o que é me obedecer. Então você vai e diz para ele, porque do que eu falei para ele, ele não obedeceu. E levou vacas e ainda guardou o rei como um troféu dele, de que venceu o rei Agag de Amaleque. Quando Samuel chegou, Saul veio recebê-lo todo feliz. E Samuel falou para ele assim: por que você não cumpre a vontade do Senhor? E Saul hipocritamente veio e falou assim: mas eu cumpri tudo. Tudo que Deus falou eu fiz. E Samuel falou para ele assim: e esse balido de vacas que eu escuto, de rebanho? Saul hipocritamente vira para ele e diz o seguinte: separei para a gente fazer sacrifícios e holocaustos para Deus. Como é que o povo adorava a Deus, queridos? Como é que Deus instituiu a adoração? Não foi através de sacrifícios e holocaustos? Foi ou não foi? Foi isso que Deus pediu. Tanto que o dia que ele pediu Isaac era um ato de adoração. Ou seja, o motivo de Saul aparentemente era justo ou não era justo? O que você acha? Claro que era para adorar a Deus. Sacrifício. Vamos lá então. Versículo 20. Vou ler o que Saul falou para você entender. Se tiver um pouquinho diferente aqui, essa Bíblia aqui é na linguagem de amanhã, viu? Mas eu obedeci a Deus o Senhor. É gente boa, né? Mas eu obedeci a Deus o Senhor, respondeu Saul. 1 Samuel 15, versículo 20. Saí como ele ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém, os meus soldados não mataram o melhor do gado e as melhores ovelhas, que estavam condenadas à destruição. Em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de oferecer como sacrifício a Deus. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer sacrifícios das melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e a desobediência é como o pecado da idolatria. O Senhor te rejeitou como rei, porque não obedecestes à sua voz. Agora olha para mim. Queridos, para Deus, obediência é adoração verdadeira. Obedecer a Deus é a adoração verdadeira. Qualquer outra coisa que eu tente argumentar com Deus, achando que Deus vai aceitar, porque não, isso eu não obedeço a Deus, mas Deus sabe, Deus conhece meu coração. A Bíblia diz que é igual o pecado de idolatria, é igual o pecado de feitiçaria. Então, se eu chegasse aqui e falasse para você: meu querido, se você não quer obedecer a Deus, você é um feiticeiro. Você ia me jogar banco na cabeça. Mas é o que a Bíblia está dizendo. Então, meu querido irmão e irmã, você recebeu o conhecimento. Se até hoje você podia sair dessa igreja e falar: não, eu nunca fiz, porque também ninguém nunca ensinou e tal, eu não sabia. Agora você desce essas escadarias aqui e não desce mais inocente. Mas a resposta é só sua. Você pode sair daqui e fazer o que você quiser da sua vida. Mas as consequências também são suas. Lembre-se, obedecer a Deus é adoração genuína e verdadeira. E é a que Ele pede. Que Deus te abençoe. E que isso seja real na sua vida. Vamos encerrar com uma oração? Bíblia na linguagem depois de amanhã. Bondoso Deus e Pai. Ó Deus, muito do que aqui foi aprendido e foi falado aqui, foi mostrado e que está na Tua revelação, são coisas de hábitos nossos arraigados de muitos anos. Mas não é porque é um hábito de muitos anos que quer dizer que está certo. Até porque a igreja babilônica desse mundo, ela tem muitos anos, mas nem por isso está certa. Por isso, Pai amado, dá-nos, ó Deus, o desejo profundo e sincero
de obedecer à Tua revelação, ó Pai. Nos lembrando sempre que toda vez que os Teus filhos obedeceram à voz da Tua revelação através dos Seus servos, os profetas, eles sempre prosperaram em todos os aspectos. Mas todas as vezes que o Teu povo duvidou da mensagem por ela ser dura, por ela ser difícil, toda vez que isso aconteceu, ó Pai, o Teu povo, infelizmente, colheu e sofreu consequências que não desejava. Que essa não seja a nossa história, ó Pai. Que nós possamos nos lembrar que tudo isso foi dado em revelação para nos ajudar, por um Deus de amor que quer o nosso melhor, quer ter comunhão íntima e profunda conosco. E, ó Pai Celestial, que nós possamos nos lembrar que o desejo de Deus em ter comunhão íntima e profunda conosco é tão profundo que Jesus veio aqui morrer por nós. Abençoe cada um aqui, ó Pai. Tu sabes onde cada um aqui vai precisar mudar. Tu sabes onde cada um aqui vai precisar tomar sua própria decisão. E essa é uma decisão individual. Mas que cada um procure no Senhor a graça, a misericórdia e o poder para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Que esse não seja um conhecimento teórico, ó Pai. Porque conhecimento teórico não faz diferença nenhuma na vida de ninguém. Nunca fez na vida de Satanás e nunca fará na vida dos teus filhos, se não for conhecimento acompanhado de prática. Por isso, Pai amado, que nós, teus filhos, conhecedores agora da tua revelação, vivamos a tua revelação. Leva-nos em paz para os nossos lares e nos traga aqui amanhã para juntos participarmos de uma linda Santa Ceia em nome de Jesus. Amém, Pai.